Hello, sétimo ano! Então, hoje nós vamos fazer a unidade 11, a parte de vocabulário, de gramática, tá? Nós já fizemos na aula passada a parte de gramática. Inclusive, eu pedi para vocês copiarem essa matéria aqui no caderno, Subject and Object Pronouns, tá? Que hoje a gente vai fazer primeiro a explicação, ok? Então, vamos lá. Subject e Object Pronoun. O próprio nome diz subject, sujeito, object, objeto, tá? Ou seja, né? Subject é aquele pronome que ele vai ter a função de sujeito da oração, tá? E o object pronoun é aquele pronome que vai ter a função de objeto direto ou indireto da oração, tá? Então, sujeito e objeto, eles têm a mesma regra do que em português, ok? Então, subject pronoun são todos esses aqui. E como eles têm a função de sujeito, eles têm que vir antes do verbo, tá? Por isso que ele é sujeito. Object pronoun são esses aqui. E por ser objeto, ele vem depois do verbo, tá? Então, primeiro vamos pensar em questão de significado. Significado é a mesma coisa. I se refere a eu, me também se refere a eu. You, você ou vocês. He, ele, him também. She ou her, eu estou me referindo a ela. It, ele ou ela, no caso de animal, coisa, né, objeto. We ou us, eu estou me referindo a nós. E they ou them, eu estou me referindo a eles ou elas, tá? Então, ou seja, em questão de significado, eles não mudam, tá? Eles vão ter o mesmo significado, tá? Eles se referem à mesma coisa. Agora, o que muda é qual você vai usar na frase, tá? Por isso que você tem que ver se vem antes do verbo ou se vem depois do verbo, tá? Então, o que vocês têm que fazer, sétimo ano? Primeira coisa, identificar o verbo da frase, tá? Aí, se você tiver que usar um pronome que venha antes do verbo, você vai ter que usar um subject pronoun. Se você tiver que usar um pronome que vem depois do verbo, aí você vai ter que usar um object pronoun, tá? Então, por isso que eu falo para vocês que quem manda é o sujeito. O sujeito não, desculpa, quem manda é o verbo. Encontrou o verbo, olha, se o que você precisa usar está antes ou depois dele. Antes, subject pronoun. Depois, object pronoun, tá? Então, até eu coloquei para vocês, ó. Tanto subject pronoun e object pronoun refere-se a um substantivo, a um nome. Ou seja, quando eu for usar ou subject pronoun ou object pronoun, eu estou me referindo a uma coisa que foi dita, tá? Então, se eu estou me referindo a um homem, eu posso usar he ou him. He, se for antes do verbo, him, se for depois do verbo. Se eu estiver me referindo a uma mulher, eu posso usar she ou her. She, eu vou usar se for antes do verbo, her, eu vou usar se for depois do verbo. Então, o que vocês têm que prestar atenção? Primeiro, encontrar o verbo da frase. Depois, você vê de quem ou do que está falando, tá? Para você saber qual é o pronome que você vai usar, tá? Descobriu de quem ou do que você está falando? Aí você vai prestar atenção se está antes ou se está depois do verbo. Eu dei até dois exemplos aqui para vocês. Ó, Mary loves Bob. Aí eu falei, Mary ama o Bob. Então, eu quero trocar Mary, o Bob, por um pronome, tá? O que eu falei para vocês? Primeiro eu tenho que encontrar o verbo. O verbo é aqui, ó, loves. Lembra que o verbo é ação, tá, gente? Então, loves. Esse é o verbo, tá? Aí eu quero trocar Mary por um pronome e Bob por outro pronome, tá? Então, vamos lá. Mary é mulher, né? Ela. Então, para ela, eu tenho she ou her. Só que está o quê? Antes do verbo. Então, quando está antes do verbo, eu tenho que usar o she. Não pode ser o her, tá? Agora aqui
Bob, eu me refiro ao homem, ele, ok? Então, para ele eu tenho he ou him. Só que como está depois do verbo, eu tenho que usar o him. Eu não posso usar o he, ok? Então, foi exatamente o que eu falei. Encontrei o verbo, agora eu vou usar o pronome. Então, ó, aqui tem que ser um pronome para antes do verbo. E aqui tem que ser um pronome para depois do verbo. Então, eu usei o she, porque eu estou me referindo a Mary, e está antes do verbo. E aqui eu usei o him, porque eu estou me referindo ao Bob, e está depois do verbo, tá? Outro exemplo. The boys drink milk. Os meninos bebem leite. Então, olha só. The boys são eles, ó, antes do verbo, depois do verbo. The boys, eles. Então, qual é o pronome que eu uso para eles? Eu tenho they ou them. Só que como está antes do verbo, eu coloquei o they, tá? Então, the boys, para the boys eu usei they. Milk. Milk é uma coisa, né? Uma bebida. Então, está depois do verbo. Eat. O único que vocês não têm como errar é esse aqui, ó. It e you, tá? Eles são os únicos que vão ter a mesma forma para subject ou object pronoun, tá? Então, esses aqui são os únicos que são feitos do mesmo jeito. O restante não, já muda. I é subject, me é object. He, him. She, her. We, us, they, them, tá? Só o it, o you que vão ter a mesma forma, ok? Então, foi exatamente o que eu fiz, ó. Procurei o verbo, achei. Drink, beber. Então, o que eu fiz? Qual é o pronome que eu vou usar para the boys? They, tá? Tem que ser o they porque está antes do verbo. Qual é o pronome que eu vou usar para milk? It, porque está depois do verbo. Apesar daqui não ter diferença, tá? A mesma coisa, encontrei o verbo. Quero substituir Mary. Qual é o pronome que eu posso usar para Mary antes do verbo? She. Bob. Qual é o pronome que eu posso usar para Bob depois do verbo? Him. Ok? Então, é exatamente isso que vocês têm que fazer. Primeiro, encontrar o verbo, tá? Depois, ver de quem está falando para saber qual é o pronome que vai usar. Se o pronome que você tiver que usar estiver antes do verbo, você vai ter que usar um subject pronoun. Se o pronome que você tiver que usar estiver depois do verbo, você tem que usar um object pronoun, tá? E o pronome tem que ser sempre de acordo, né, sobre quem ou o que se está falando. Tá legal? Então, gente, presta bastante atenção. O significado é a mesma coisa, tá? Mas presta atenção, porque antes do verbo é um tipo e para depois do verbo é outro tipo, tá? Por isso que é importante que vocês entendam e que vocês descubram quem é o verbo da frase. Verbo é sempre a ação, ok? Então presta atenção, encontrou o verbo, vê se vem antes e depois, qual é o pronome que você vai usar. Tá legal? Então eu já volto agora para a gente poder ver os exercícios que nós vamos fazer sobre isso, ok? 7º ano, já volto.